Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, outro vídeo, né? Continuação daquele que é a etapa 1 aí dos antigeométricos e ângulos, né? Vamos dizer assim, a continuação da aula 1, né? Nós vamos falar agora, é um vídeo até meio tranquilo, como é que eu vou medir ângulo, né? Então, ângulo, como nós definimos, ângulo nada mais é que uma região convexa de um plano dado, né? Ilimitada, delimitada aí por semirretas, que são os seus lados, né? Então, ó, olha lá, imagina aí, o ângulo AOB, né? Então, é toda essa região aqui de dentro, né? Toda essa região aqui continua. Isso aqui tudo é chamado de ângulo. Mas é o seguinte, a gente tem ângulo. A matemática, a gente procura normalmente medir as coisas, né? É necessário saber o quanto vale. Existe um valor, né, aí, né? Para medir, a gente precisa de uma unidade de medida, né? Uma unidade que vai nos servir de padrão, né? Para sabermos quanto tem ou quanto cabe dentro de uma região, né? Enfim. Então, o ângulo não podia ser diferente. Nós temos uma unidade de medida, na verdade, temos duas, né? Nós temos o grau e o radiando. Nós vamos falar do grau. O radiando é algo, acho que é muito para cima, né? Muito longe da nossa realidade ainda. Mas vamos lá, vamos começar. O que é grau primeiro, né? A gente sempre fala de grau, a gente usa lá o transferidorzinho. Vamos calcular, achar o grau. Mas o que é grau, né? Não sei se alguém já respondeu essa pergunta para vocês, né? Porque para mim nunca havia me falado assim, nunca tiveram nunca falaram mesmo, não quiseram falar, talvez para não complicar muito. Mas assim, por ser vídeo, eu poder trabalhar com vocês e vocês poderem repetir várias vezes, né, a questão do vídeo e rever, eu acho que vai ser interessante. Então, o que é ângulo, né? Ou, perdão, o que é grau? Grau é o seguinte, antes de falar de grau, nós temos que definir outra coisa matemática, né? Outro negócio, objeto matemático, né? Na verdade, uma figura geométrica chamada circunferência, tá? Circunferência. A letra do professor é incrível. Circunferência. Beleza? Bonito. O que é circunferência? Circunferência, você está num plano, sempre agora, né? Imagina um planinho aí e tal. Eu pego um ponto. Vou chamar esse ponto aqui de O mesmo. Está usando bastante O, né? De origem. Né? Esse ponto aqui é o ponto O. Eu vou pegar o conjunto, vamos dizer assim, o conjunto dos pontos do plano que tem a mesma distância R, esse R pode ser qualquer número, né? Tem a mesma distância R do ponto O, é chamado de circunferência. Então, é o conjunto de todos os pontos. Eu pego esse ponto aqui, essa distância desse ponto ao ponto O é R, ele está dentro desse conjunto. Eu pego esse ponto aqui, ó, a distância dele até o O é R, ele está dentro desse conjunto. E vou pegando todos os pontos que têm a mesma distância. Claro que meu desenho não vai ser bonito, né? Mas imagina que eu posso fazer isso, ó. Olha lá. Tá vendo lá? A figura que nós formamos, claro que o caderno também não vai ajudar, ele tá meio viradinho, mas a ideia da figura que nós formamos aí aí parece um círculo, né? Mas o círculo não é a mesma coisa que circunferência, tá? O círculo é tudo isso aqui, ó, inclusive as bordinhas, é tudo que está aqui dentro. A circunferência é só o que está para fora, é só essa casquinha aqui, tá vendo? Só isso aqui. Isso aqui é chamado de circunferência. Circunferência é a região, dado um ponto O, né, e uma distância R. Então, circunferência de centro O e de raio R nada mais é que o conjunto dos pontos que tem a distância R do ponto O. É esse conjunto desses pontos aqui. Não liga para o meu desenho aqui não, mas o plano, como ele é infinito, são pontos no plano, beleza? Então tá aqui, ó. Você pega todos os pontos possíveis, você dá um zoom, tem espacinho, você pega mais pontos, você dá mais um zoom, você pega mais uns pontos, vai preenchendo, vai fechando, forma uma figura mesmo, né? Olha lá, ó. Não tá tão bonito, mas é a figura, ó. Então, esse cara aqui é chamado de circunferência. Circunferência é só essa bordinha aqui, né? Bonitinha e tal.
Isso é circunferência. Beleza, professor, eu defini circunferência e o que tem a ver com ângulo? Tudo a ver. Eu pego uma circunferência de centro O, raio R, qualquer, e eu pego essa circunferência e divido em 360 pedaços idênticos, iguais, né? De mesmo comprimento. Vou dividindo, vou passando uma faca aqui, pá, vou cortando. Claro que meu cortador aqui não vai ser tão bonitinho, né? Mas ó, imagina que eu pudesse cortar aqui. 360 pedacinhos, em 360 pedacinhos, ok? Aí você pega duas semirretas quaisquer. Vou pegar a caneta vermelha que ela aparece mais. Então, ó, pega duas semirretas quaisquer. Por cada extremidade desses segmentozinhos que são pequenininhos, assim, sabe? São todos pequenininhos. Por cada um deles eu passo semirretas de centro, no centro da circunferência, no centro O. Eu vou passando, ó. Tá vendo aqui, ó? Passando. E isso, né, nos 360 pedaços. Nas extremidades de 360 pedaços, eu vou passando semirretas. Olha só isso. Eu vou dividindo a circunferência, né, em 360 pedaços, 360 arcos de mesmo comprimento, né, arquinhos pequenos. Essa região aqui, ó, não sei se vai dar para ver aí, vai dar para ver sim, estou vendo aqui. Cada uma dessas regiões entre as semirretas é chamada de grau. Nós temos um grau aqui. Nós temos mais um grau aqui, ó, nesse meio. Tá vendo aqui? Grau. Aí mais um grau aqui. Aí eu faço isso com 360 pedaços. Eu tenho 360 graus em uma circunferência, né? Professor, para que serve isso? Cada uma dessas regiões pequenininhas é chamada de grau. Para medir um ângulo, basta saber quantas regiões pequenininhas dessa cabem no meu ângulo. Quantas regiões pequenininhas dessa cabem no meu ângulo? Professor, sempre vai dar exato? Não, mas nós não vamos ver as subunidades aí, tá? Não vamos do ângulo, nós não vamos ver. Não vamos ver, vamos pegar ângulos que dão exatamente a quantidade de graus. Então, por exemplo, se eu pego um ângulo e eu falo ACD, vou colocar aqui, ó, COD. Se eu falo que esse ângulo tem 45 graus, significa que dentro dele cabe 45 regiões desse camarada, ok? 45 regiõezinhas que eu peguei aqui. Então, vou colocar 45 aqui. Entenderam? É bem simples. Quando eu falo que tem 90 graus, cabem 90 regiõezinhas dessa. Professor, mas como que eu sei que cabe? Lembra que eu fixei um ponto aqui? Quem é o seu ponto fixo agora aqui? Esse. É um ponto O também, diferente desse, né? Mas é um ponto O. Cada região dessa eu vou passando. Passo um aqui, passo outro, passo outro, passo outro, até ver quantos cabem. Claro que não vou fazer isso na mão, né? A gente usa um instrumento, que é o transferidor, né? É isso que a gente usa. Aqui, não vamos usar, nós vamos só representar. Ainda não vamos aprender a usar o transferidor. Vai ser para uma próxima aula, ok? Mas assim, para medir esse ângulo em graus, basta saber quantas regiões de um grau cabem dentro dele, ok? Então, ó, no final das contas, não é tão difícil entender, né? A unidade de medida que nós vamos utilizar é graus, e graus é isso. Beleza? Ok. Enrolei um pouco para falar disso. É bem simples, né? Na verdade, demorei um pouquinho. Porque a gente precisa ficar bem acostumados com isso, tá? Nós temos que ficar habituados com esse tipo de linguagem, né? Nós temos que saber, nós vamos falar de graus, vamos falar de graus aqui por diante, né? Então eu tenho que saber o que é grau. Se está falando lá que tem 90 graus ou 120 graus um ângulo, é porque cabem 120 regiões de um grau dentro dele. Tem que saber disso, beleza? Vamos lá, então. Agora vamos para as classificações que nos interessam, né? que cabem a nós agora para os exercícios, para as atividades, né? Nós temos o seguinte: quando dois ângulos, né,
Dois ângulos quaisquer. Vou pegar até um exemplo mais tranquilo. Esse ângulo aqui... Ah, tá. É isso que eu estava esquecendo. Então, para representar graus, para não ficar escrevendo 45 graus, eu uso, né, lá na parte superior, lá do último número, essa bolinha aqui, né, que ela representa graus. Ok? Dá para ver aí, né? Certinho? Então, ó, pega um ângulo aqui, chamar ele de ângulo PAB, tá? Pega outro ângulo aqui, ó. Vou chamar ele de OCD, tá? Vou pegar aqui uma angulação que me favoreça. Ok. Ângulos complementares são ângulos que a soma das suas medidas é igual a 90 graus. Ângulos complementares são ângulos a soma das medidas é igual a 90 graus. Então, olha para esse ângulo aqui. Ângulo APB e o ângulo COD. Olha só, vou representar. Ó. Quanto que ele mede? Já está aqui. Ângulo OAPB mede 30 graus. Olha a minha anotação. Olha o chapéuzinho. O ângulo COD mede 60. A pergunta é, estes ângulos são complementares? Sim. Por quê? A soma de suas medidas é igual a 90 graus. Então, dado dois ângulos quaisquer, se a soma da medida desses ângulos é igual a 90 graus, eles são complementares. Beleza? Pego mais um ângulo aqui. Vou chamar ele, deixa eu mostrar ele para vocês, né? Vou chamar aqui, chamar a origem aqui dele de, sei lá, de M. Aqui eu vou chamar de N. Aqui eu vou chamar de Q. Olha lá, ó. O ângulo NMQ. Vou colocar aqui que ele mede 120 graus. Ok? Olha o que são ângulos suplementares. Ângulos suplementares são os ângulos cuja soma de suas medidas é igual a 180 graus. Então, ó, vou somar o ângulo APB com o ângulo NMQ. Então, ó, APB mais NMQ. O APB mede 30 mais, e o ângulo NMQ mede 120. 120 mais 30, 150. É 180? Não. Esses ângulos são suplementares? Não são. Mas se eu pego o ângulo COD, mais, pega a medida dele, mais a medida do outro, NMQ, eu vou ter 60 mais 120. 60 mais 120, 180 graus. Esses ângulos, pergunta, são complementares? Não, porque a soma deles é maior que 90 graus. Não é 90 graus. Mas esses ângulos são suplementares? Sim, são suplementares. Suplementares. Porque a soma de suas medidas é igual a 180. Aqui eu esqueci de colocar, são complementares. Ok? É o mais simples que eu acredito que dá para fazer. Beleza? Fazer com exemplo mesmo. E agora, não posso deixar de falar, né, sobre os ângulos opostos pelo vértice. Tá? Imagina aí duas retas. Uma de um lado, outra do outro. Olha isso. Dá para ver daí?
Tá, né? Imagina duas retas. Aqui tem um ponto, vou chamar de O, vocês já entenderam, né? Olha lá, ó. Aqui eu vou chamar de A, aqui eu vou chamar de B, aqui eu vou chamar de C, aqui eu vou chamar de D. Olha lá, ó. Nós temos aqui 4 ângulos, ó. 1, 2, 3, 4. Beleza? Vamos entender. Esses ângulos aqui, ó. Esses ângulos aqui são adjacentes, ok? Adjacentes, adjacentes. Tudo bem? Então, ó, ângulos opostos pelo vértice são ângulos que têm, de fato, um vértice em comum. Olha lá. Eles têm a mesma origem, mas eles vão para extremidades diferentes. Ele quer dizer o seguinte, que os lados que compõem um dos ângulos vamos dizer assim, a semi-reta oposta de mesma origem do outro. Como assim? Ó, essa aqui é o lado que compõe esse ângulo AOD, né? É um dos lados. A semi-reta oposta de mesma origem de OA é OC. E ela vira um dos lados do outro ângulo, que é o ângulo BOC, que é oposto pelo vértice. Olha lá. Ó. Também, ao mesmo tempo que a semi-reta OB, ela é semi-reta oposta de mesma origem do lado da semi-reta OD, que compõe o lado do ângulo que eu estou falando. Então, olha só, é como se fossem retas cortadas mesmo aqui, ó. Então, este ângulo aqui e este são opostos pelo vértice, assim como este e esse, ó. Tudo bem? E além disso, ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. É uma propriedade. Essa medida aqui, ó, é igual a essa. E essa medida aqui é igual a essa. Tudo bem? Se aqui me disse, sei lá, 95 graus, aqui é medir 95 graus. Né? Se aqui tem uma medida, aqui vai ter a mesma medida. Tudo bem? É isso aí. Ok? Então, vamos lá. Eu não vou dar a dica para o desafio. O desafio está em cima de ângulo oposto pelo vértice, né? Está em cima aí da representação. Por exemplo, aqui, ó, os ângulos que formam, para quem já mexeu com transferidor, 180 graus é um ângulo raso, né? Uma reta tem 180 graus. Essa é a única dica que eu posso dar para vocês em relação ao desafio, né? Quando a gente fala de ângulos suplementares, são ângulos cuja soma é igual a 180. Ou seja, são ângulos que formam juntos aqui de maneira adjacente, o ângulo de 80 graus forma uma reta. Então, esse pedaço mais esse é 180, olha só. Aqui, mas esse ângulo mais esse ângulo é 180. Este ângulo mais este ângulo é 180. Olha só como consigo chegar. 180 mais 180, soma desses dois, mais 180 dá 360 graus. E de fato, ó, esse aqui é a angulação máxima que eu tenho, ó, 360 graus. Né? É a dica que eu posso dar. É um desafio, né? Tá valendo aí um ponto aí em relação à atividade, né? Mas, enfim, eu vou deixar para vocês tentem fazer. Pensem bastante, tenham paciência em fazer. Vocês vão ter um tempo hábil. Eu passei pouca atividade, beleza? Então, ó, o exercício está falando para você bem assim, lá. Dado um ângulo, vou pegar aqui 15 graus. Qual é o ângulo que é o complementar de 15 graus? Complementar é o ângulo que soma com 15 e dá 90. Para saber quem é o ângulo que soma com 15 e dá 90, eu posso fazer isso de cabeça. Eu posso pegar 90 tira 15. Né? Não precisa colocar o graus, não. Como que eu faço a conta? Corta aqui e impresso, fica 10. 10 tira 5, dá 5. 8 tira 1, 7. Opa! O ângulo que é complementar a 15 graus é 75 graus. Ou seja, 75 graus mais 15 dá 90. É a mesma coisa. Se eu pego e falo bem assim, quem é agora o ângulo que é suplementar a 15 graus? Pego o 180 e tiro 15. Por que é suplementar? É o ângulo que somado com 15 graus dá 180 graus.
eu vou tirar o graus aqui. Para fazer essa conta, né? Eu vou emprestar aqui do ladinho, porque não dá para tirar 5 de 0. Fica aqui 7, aqui fica 10, 10 tira 5 dá 5. 7 tira 1 dá 6, baixo 1, olha lá, 165 graus. 165 graus mais 15 graus dá 180. Então é isso que é para você fazer uma continha de menos aí, né? Fazer uma continha de subtração para você encontrar tanto o complementar como o suplementar, beleza? Não tenho medo, não tenho receio, tá? Qualquer dúvida, deixa nos comentários lá no Classroom, lá no Google Sala de Aula, beleza? Eu espero que ajude, tá? São videoaulas simples, eu estou no meu caderno aqui na minha casa, no meu celular gravando, peço paciência para vocês também. Trompei na câmera aqui. A câmera que eu digo é meu celular, né? Como eu disse. Então, tenha paciência se o áudio não ficou tão bom ou se não ficou tão claro, repita o vídeo, dá uma olhada certinho, beleza? Mandei o material para vocês, acompanhe a leitura com o material. Talvez a leitura esteja um pouquinho carregada, mas tente ler com calma, tá? Com tranquilidade, vai dar certo. Tudo bem? Um abraço para vocês, viu? Até mais.